Olá, meus queridos irmãos e amigos, todos vocês que estão ligados agora conosco. Para nós é uma alegria imensa poder compartilhar com você esse momento, apesar da quarentena, apesar da pandemia ou de qualquer situação que você esteja vivendo agora, estamos juntos nesse momento. E eu quero convidar você a compartilhar o link com os seus amigos para que outros também possam participar desse culto maravilhoso. Estamos iniciando mais um culto online, trazendo a presença de Deus e a unidade da igreja para você, onde quer que você esteja, na sua casa, assistindo pela televisão, ou no seu smartphone, ou no seu carro, em qualquer lugar você tem acesso à palavra de Deus. Então vamos agora iniciar esse culto com muita alegria, com muita celebração, porque essa é a nossa característica. Nós somos uma igreja alegre, que confia num Deus real, e um Deus bom, um Deus que cuida do seu povo. Eu quero convidar você para orar nesse momento. Vamos orar. Senhor meu Deus, nesse momento, estamos juntos aqui, em oração, clamando pelo nosso Brasil, clamando pela nossa família, clamando pela nossa igreja e declarando que esse tempo é um tempo de celebração, onde o nosso Deus vai receber a alegria do seu povo, a adoração do seu povo, as orações de cada pessoa. Nós elevamos a Deus agora o nosso clamor e declaramos em nome de Jesus que a alegria está invadindo os lares agora. A paz do Senhor, a cura, a saúde, a prosperidade está agora mesmo alcançando todas as pessoas que estão ligadas conosco, porque Deus está conosco. Eu abençoo sua vida agora, eu declaro em nome de Jesus uma grande celebração para a glória dele, em nome de Jesus. Vamos iniciar com alegria e com louvor. Levarei a salvação, teu
recebe a minha adoração, Senhor. Te entrego todo o meu interior. Eu vivo só pra exaltar teu nome. Tu és o único Senhor. Eu vejo os céus abertos está. Há uma chuva para aquele que está. Meu coração quer te encontrar. Jesus, tu és o grande amado da minha alma. E não há nada que separe o seu amor de mim. E não há nada que eu tenha que eu queira mais que a ti. Toma o teu lugar. Eu vejo os céus abertos está. Há uma chuva preparada para aquele que está. Meu coração, oh, oh, quer te encontrar. Jesus, tu és o amado da minha alma. Diga assim: e não há nada que separe o seu amor de mim. E não há nada que eu tenha que eu queira mais que a ti. Toma o teu lugar, toma o teu lugar. Recebe a minha adoração, Senhor. Te entrego todo o meu interior. Eu vivo só pra exaltar teu nome. Tu és o único Senhor. E não há nada que separe o seu amor de mim. E não há nada que eu queira que eu tenha mais que a ti. Não há nada que separe o seu amor de mim. E não há nada que eu queira que eu tenha mais que a ti. Toma o teu lugar, toma o teu lugar. Recebe a minha adoração, Senhor. Te entrego todo o meu interior. Eu vivo só pra exaltar teu nome. Tu és o único Senhor. Recebe a minha adoração, Senhor. Te entrego todo o meu interior. Vivo só pra exaltar teu nome. Tu és o único Senhor.
com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome prevaleceu, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Nós te adoramos, Jesus. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável é. Somente o teu nome é imutável, Jesus. Que todos os dias nós venhamos te adorar, te adorar, te adorar, independente das circunstâncias, independente das situações, que o teu nome venha ser glorificado através das nossas vidas. Aleluia. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás,
teu nome imutável digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Ah, eu sou teu. Coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Ah, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Ah, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o
eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor. Faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Que maravilha esse louvor tão ungido. É tão bom poder louvar a Deus. Nós faz parte do nosso DNA louvar a Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus. E nós confiamos tanto no Senhor. Por isso que a nossa fé nunca será abalada. Não importa as circunstâncias, nós vamos sempre confiar no Senhor. E por falar em confiar no Senhor, eu quero convidar você agora para nós orarmos pela nossa família, orar pela nossa cidade, orar pela nossa igreja. Amém? Então, abra sua boca, feche seus olhos, eleve o seu coração em oração a Deus agora junto comigo. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a nossa família diante do Senhor. A nossa família pertence a Ti, meu Deus. E eu oro que agora mesmo a unção de unidade esteja tomando conta de cada família. Que haja um bom relacionamento entre pais e filhos, entre maridos e mulheres. Que os casamentos sejam fortalecidos no Senhor. Nós declaramos agora em nome de Jesus que uma unção de unidade está tomando conta das famílias. Que agora mesmo a prosperidade de Deus, a alegria do Senhor está invadindo cada casa. E que essa cidade seja conhecida como uma cidade onde as famílias se relacionam muito bem, onde as famílias são fortes, porque o Deus poderoso habita nas famílias dessa cidade. Eu oro também que esta cidade seja cada dia mais próspera, que haja paz no trânsito, que haja alegria, que haja cuidado do Senhor, que segurança, proteção, saúde, educação seja a marca da nossa cidade. Nós pedimos isso em nome de Jesus e já declaramos que Boa Vista é a cidade abençoada pelo Senhor e nós moramos nela, nós fazemos parte dessa cidade. Aleluia. Deus abençoe você que orou agora e confie que Deus está respondendo nossas orações. Amém? Eu quero também agora falar para você o seguinte, meus queridos e minhas queridas. Cultuar a Deus tem tudo a ver com doação, você se doar a Deus. Quando nós separamos um tempo para adorar a Deus com cânticos, com louvor, muitas vezes até com danças, ou com palavras, ou com gestos, nós estamos nos doando para Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor, que tudo na terra está debaixo do seu controle e que a nossa vida pertence a Ele. Portanto, eu quero falar com vocês o seguinte: todos sabem que faz parte de qualquer culto cristão essa adoração na prática, que nós dizemos, adorar na prática é você fazer algo, doar algo. Até porque a primeira menção de adoração na Bíblia estava se referindo a doar.
foi quando Abraão entregou o seu filho Isaque para Deus. E a Bíblia chamou isso de adoração. Então, esse é um momento que você pode fazer a sua adoração a Deus, adoração pessoal. Por sinal, eu quero reconhecer e exaltar a fidelidade de tantos de vocês que têm se mantido fiéis a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, mesmo que a igreja não está se reunindo num lugar físico, mas eu louvo a Deus porque essa igreja é uma igreja de pessoas fiéis. Parabéns para você que continua honrando seus compromissos com Deus, com a sua igreja. Parabéns para você porque a igreja não para, a igreja continua avançando, a igreja continua pregando o evangelho, a igreja continua fazendo ação social e tudo isso tem sido resultado da sua generosidade, da sua fidelidade. Parabéns, meus queridos. E eu quero convidar você agora que quer continuar fazendo isso, e talvez você que está fazendo pela primeira vez. Como que eu posso fazer isso, pastor? Você pode fazer através de depósitos bancários, nessas contas que estão aqui na tela. Você pode fazer transferência, você pode, se quiser, entregar doações presencial, física. Você pode passar lá no prédio da igreja de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até 1h30 da tarde, e você pode fazer isso lá pessoalmente, passando na maquineta ou entregando no envelope. Existem várias maneiras de você contribuir e participar. Saiba que a igreja não está fechada, a igreja não está parada, a igreja continua avançando. A igreja é uma família e ela continua a todo vapor abençoando a cidade. E eu quero te dar o privilégio de agora participar disso, fazendo suas doações. Você pode usar, como eu falei, as contas ou fazer de outra forma, como você desejar. Mas participe, seja alguém ativo no reino de Deus nessa área também. Vamos ofertar ao Senhor com alegria.
agora eu quero orar por você que participa desse momento tão precioso de doações, você que investe no reino de Deus. Saiba que tudo que você faz no reino de Deus será recompensado. Inclusive tem um versículo aqui que eu acho maravilhoso em Provérbios capítulo 11, 25, que diz: quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. Eu quero orar por você agora que acabou de fazer sua doação, de entregar seus dízimos, suas ofertas. Pai, em nome de Jesus, eu apresento agora a oferta, o dízimo, a doação dessa pessoa e declaro em nome de Jesus que o Senhor abençoe o teu povo conforme o Senhor tem prometido. Tua palavra diz que quem ajuda será ajudado. E eu sei, meu Deus, que muitas pessoas estão dependendo dessa ajuda. Muitas pessoas estão recebendo ajuda social porque tem irmãos generosos como esses que acabaram de fazer suas doações agora. Que o Senhor possa cumprir essa palavra na vida deles. Que quem ajuda será abençoado. Que quem é generoso progride na vida. Que cada um desses irmãos possam ver os seus negócios aumentarem. Que os seus lucros possam ser abençoados. Sua empresa esteja sempre em alta. E que apesar das circunstâncias, eles possam sempre caminhar em vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém. E agora eu quero apresentar para vocês o nosso querido Wesley Gonçalves, que vai trazer uma mensagem poderosa da palavra de Deus. Eu quero aconselhar você a aquietar seu coração. Se concentre agora e não deixe nada te distrair. E se ainda dá tempo de você compartilhar seu link com alguém que você lembrou agora, para ouvir essa palavra, que eu tenho certeza vai mudar a vida dele e a sua e a minha também, em nome de Jesus. Então vamos agora para a palavra de Deus. Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, com a sua casa, nesse dia especial, onde nós estamos reunidos para ouvirmos a palavra do Senhor neste momento. Eu me sinto muito feliz, privilegiado por ter a oportunidade de compartilhar com você esse texto, compartilhar com você essa ministração, e eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 24 e 25. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 24 e 25. Enquanto você abre a sua Bíblia, como o pastor Lima mencionou, se você ainda não compartilhou esse link com alguém, com um amigo, com um familiar, você pode fazer isso agora, dando a ele a oportunidade de ouvir também essa palavra que pode transformar a vida dele de uma vez por todas. Eu te convido para juntos nós fazermos a leitura do texto sagrado em nome de Jesus. Diz assim: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Pai querido, aqui está a Tua palavra, e nessa hora nós oramos a Ti, pedindo para que o Espírito Santo possa trazer revelação aos nossos corações, a respeito daquilo que o Senhor quer ministrar a todos que estão ouvindo essa ministração nesta hora, em nome de Jesus. Nós te pedimos que todo o pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo nessa hora, para louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava preparando essa palavra para esse dia, Deus trouxe em meu coração algo muito especial e eu creio que vai fazer a diferença na sua vida no dia de hoje. O tema dessa ministração é: por que preciso de um Salvador? Repita comigo: por que preciso de um Salvador? Mais uma vez, repita para a pessoa que está aí do seu lado: por que preciso de um Salvador? Os dias atuais têm nos levado a refletir e nos preocupar sobre muitas coisas. Dentre elas, sobre a condição do homem diante da morte. Esta que tem estado mais perto de nós por conta da pandemia que assola o mundo. E essa preocupação só deixa mais claro o quanto queremos viver nessa terra.
Esse quadro preocupante não era para existir, mas por conta da queda moral da humanidade e as consequências dessa queda, a qual trouxe dores, fracassos, escravidão e morte, o ser humano luta desde então pela sobrevivência e quase sempre com foco na vida terrena. A frenética e custosa busca pela sobrevivência diz o quanto amamos viver, por mais que muitas atitudes e decisões do homem contrariem esse amor pela vida. É algo notório e verdadeiro. Todos nós amamos viver. Existe uma frase do célebre Benjamin Franklin, que diz o seguinte: nada é mais certo nesse mundo do que a morte e os impostos. Essa frase revela que, embora o homem faça todo o esforço necessário para viver, ele tem certeza que um dia ele se deparará com a morte. E a não ser que Jesus volte e encontre eu e você com vida, certamente teremos que enfrentar a morte, onde de uma vez por todas cessará a nossa incansável busca pela sobrevivência aqui na terra e iniciará a nossa jornada na eternidade. Logo, a morte não é o fim, mas o início de uma nova vida. E a Bíblia, ela não faz mistério algum sobre isso, muito pelo contrário. Ela atesta em todos os sentidos que a eternidade é uma realidade com apenas duas opções: com Cristo ou sem Cristo, no céu ou no inferno. Não há meio termo. Não há meio termo. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, Lucas conta a história do rico e Lázaro. Esses dois homens, eles tinham um estilo de vida. A Bíblia diz que o rico, ele vivia nas luxúrias, ele vivia desfrutando de uma vida muito farta, enquanto Lázaro era um mendigo que estava no portão da casa desse rico, tentando se alimentar das migalhas que sobravam da mesa desse rico, doente, ferido, tanto que a Bíblia diz que os cachorros vinham lamber as suas feridas. Assim era o estilo de vida desses dois homens. E um dia a morte os encontrou, como nós temos falado aqui. A morte um dia nos encontrará. A morte encontrou o rico e encontrou Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro foi levado até o seio de Abraão, enquanto o rico foi para o Hades. É uma palavra grega que pode significar inferno, lugar de tormento, sepultura, morte eterna. E quando o rico estava lá no Hades, no inferno, ele olhou para cima e viu Abraão e Lázaro junto dele. E ele disse assim: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe com a ponta do seu dedo na água e toque na minha língua para aliviar-me por conta do fogo, do tormento que eu estou sofrendo nesse lugar. Abraão vira para ele, diz para ele o seguinte: lembra do estilo de vida que vocês tinham na terra? Enquanto você vivia uma vida completamente desregrada, Lázaro era um mendigo que estava à sua porta. Além disso, Abraão disse para ele: e tem mais, entre nós e vocês existe um grande abismo, de maneira que quem está aqui não pode ir para aí, e quem está aí não pode vir para cá. Quando ele ouviu isso de Abraão, ele falou: então, por favor, permita que Lázaro desça até a terra, porque eu tenho vários irmãos, para que ele anuncie aos meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento onde eu estou. Abraão novamente disse para ele assim: lá na terra existem Moisés e os profetas, que eles os ouçam. E o rico retrucou: mas se um morto for lá e anunciar o arrependimento, eles vão crer. Abraão encerra a conversa dizendo: se eles não ouvem nem os vivos, quem dirá que eles ouvirão os mortos? E encerra-se
a história. O que nós aprendemos com essa história? Aprendemos que entre o céu e o inferno não existe direito de ir e vir. Aprendemos que não há trânsito entre eles e nem retorno à terra após a morte. A Bíblia deixa claro em Hebreus 9:27 que está ordenado aos homens a morrerem apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. A história também nos ensina que não há um terceiro lugar para nos aperfeiçoarmos após a morte. Não há. A eternidade, ela é desenhada a partir do estilo de vida que decidimos viver aqui na terra. E a morte é o portal pelo qual atravessaremos para vivê-la, com Cristo ou sem Ele. É o estilo de vida que você desenvolve hoje que determina o lugar da sua eternidade. A morte encerra a nossa jornada em definitivo aqui na terra e nos coloca diante dessas duas realidades: vida eterna ou sofrimento eterno. Jesus foi bem claro ao dizer em Mateus 7, 13 e 14, que há somente dois caminhos, que há somente duas portas. Ou seja, o caminho que leva à perdição e o caminho que leva à vida. A porta estreita que conduz à vida e a porta larga que conduz ao caminho da perdição. Só há essas opções. Não existem outras opções. Eis então a grande questão. Já que o inferno é uma realidade, o céu e o inferno é uma realidade, já que a eternidade é decidida pelas minhas escolhas aqui na terra, por que eu preciso de um Salvador? Por que eu preciso de um Salvador? Vamos continuar conversando para nós obtermos as respostas para essa pergunta. Deus nos deu o livre-arbítrio para escolhermos o que entendemos ser o melhor para nós aqui na terra. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Deus dá ao homem a opção de escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas Ele orienta o homem a escolher a vida. E por que Ele faz isso? Pelo seguinte: com a queda no Éden, o livre-arbítrio dado ao homem ficou completamente comprometido, influenciado pelo mal e tendencioso a uma vida independente de Deus. O homem por si só, moralmente caído e espiritualmente morto, dificilmente escolhe viver uma vida que agrada a Deus, se submetendo ao senhorio de Cristo. Para isso, ele precisa ser resgatado, regenerado e santificado. Ele precisa de um Salvador. Olha aqui para mim, deixa eu te dizer uma coisa. Tenha certeza disso. Deus, sem você, Ele continua sendo Deus. Mas você, sem Deus, está perdido. Deus não precisa de mim e Ele também não precisa de você para resgatá-lo, para defender sua autoridade e santidade. Não precisa. Mas nós precisamos dele. Existe uma passagem em 1 Samuel, capítulo 5, que fala sobre a passagem da Arca da Aliança nas cidades filisteias. Após a arca ter sido levada de Israel pelos filisteus, ela permaneceu durante 7 anos nas cidades de Asdod e Ecrom. E a simples presença da arca em território estranho representava pânico, destruição, doenças e mortes. Isso por quê? Porque os filisteus adoravam outros deuses. A presença de Deus, simbolizada pela arca, não era valorizada por eles. Tanto que quando eles trouxeram a arca e colocaram no templo em Asdod, do lado da estátua do deus que eles adoravam, que era o deus Dagon, a Bíblia diz que no dia seguinte, a estátua de Dagon amanheceu caída no chão. E os filisteus não entenderam o porquê dessa queda. Levantaram a estátua, colocaram-a novamente no lugar, e no outro dia, a estátua estava lá novamente no chão. Só que dessa vez ela estava quebrada, a cabeça e as pernas, e apenas o tronco estava de pé.
E eles começaram a testemunhar muito pânico, muita morte, muita destruição, e entenderam que era a presença da Arca da Aliança, que representava o próprio Deus no meio deles, que estava causando esse pânico e esse terror. E por que isso? Porque eles não valorizavam a presença de Deus. Não havia e nunca haverá harmonia entre o santo e o profano. São como água e óleo, nunca se misturam. Desta forma, os filisteus não suportaram a presença de Deus entre eles por conta do pânico mortal que havia em toda a cidade. E decidiram então devolver a Arca da Aliança a Israel. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus não precisou de ninguém, absolutamente Deus não precisou de ninguém para intervir em seu favor para que a arca fosse devolvida. Embora Deus quase sempre usar homens para manifestar seu poder e fazer a sua vontade, Ele não está limitado à disposição de alguém para cumprir o seu propósito. Enquanto a nós, enquanto a mim e a você, por mais que tentamos fugir dessa realidade, nós somos totalmente dependentes dele. A começar pelo sopro da vida que há em nós. A dependência do ar que precisamos e não teríamos dinheiro para pagá-lo, se fosse o caso. Eu fiz uma conta esses dias de quanto custaria o oxigênio que nós respiramos durante um mês. E pasme, custa aproximadamente R$440 mil. O oxigênio que um homem adulto respira durante um mês. Aí eu te pergunto, por quanto tempo você existiria se tivesse que pagar pelo ar que você respira? Se você tivesse que sustentar a sua saúde, você não sobreviveria muito tempo. Isso por quê? Porque nós dependemos de Deus. Ele exerce um controle sobre a criação e essa criação interfere diretamente e diariamente na nossa vida. Você pode não aceitar, mas você é completamente dependente de Deus, assim como também eu sou dependente de Deus. Talvez pelo dinheiro ou influências que tem, o homem pensa que não depende de Deus. Mas basta uma situação como essa que estamos vivendo para a grande maioria das pessoas reconhecerem que somos pó. E talvez a crise que você vive hoje não é simplesmente por conta da crise da saúde e economia, mas talvez a crise que você vive é porque você perdeu o controle de uma determinada situação que você achava que tinha. Agora você se vê totalmente pequeno, incapaz, frágil, sem chão, necessitando de uma força externa para te reerguer. Mas a boa notícia é que essa força provém de Deus e ela está disponível para você hoje. Aleluia. Nós precisamos de um Salvador. Sabe por quê? Primeiro, porque há uma eternidade que nos aguarda. Repita isso. Há uma eternidade que nos aguarda. Como vimos anteriormente, só há dois destinos: céu e inferno. A salvação só é possível pela graça, mediante a fé. Não vem de obras para que o homem não se glorie. Ou seja, a salvação é uma ação que tem origem em Deus, é operada por Deus e é para Deus. Certa vez Jesus estava conversando com seus discípulos, essa história está lá em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 30, e ele estava falando com os discípulos sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. De repente Pedro chama Jesus para o lado e repreende Jesus, porque Jesus havia dito para eles que ele haveria de morrer e ressuscitar ao terceiro dia. De repente Jesus olha para os discípulos e fala para os discípulos, fazendo referência a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. E ele continua dizendo que se alguém quiser segui-lo, deve renunciar à sua própria vida e segui-lo. Tomar a sua cruz e segui-lo. E em seguida ele disse: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que Jesus estava dizendo para os discípulos? Ele estava colocando numa balança ganhar o mundo inteiro e o valor da alma. Ele estava dizendo que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele estava falando sobre a vida terrena e a vida eterna.
Ele estava dizendo que não vale a pena o homem ganhar a vida aqui na terra e perder a sua alma. Não existe sentido nisso. E quando nós falamos de salvação, só existe um caminho. Jesus disse isso em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que a gente entende? Que você precisa de um Salvador para te conduzir até o céu. Em segundo lugar, por que nós precisamos de um Salvador? Porque não há um justo sequer. Olha o que diz Isaías capítulo 64, versículo 6. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Isaías aqui está dizendo, está comparando a justiça do homem como um trapo imundo. Esse trapo imundo, à época, era considerado um pano onde o leproso se limpava por conta das suas feridas causadas pela lepra. E a lepra era a pior doença que existia nos tempos do Antigo Testamento e nos tempos de Cristo. Então, Isaías compara a justiça do homem como um trapo de imundície. E ele disse que nós murchamos como uma folha. E como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Romanos 3, 23 diz, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Salmo 53, versículo 3 diz assim, todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. E Romanos 6, 23 diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A recompensa dos nossos pecados é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sendo assim, você precisa de um Salvador para te redimir desses pecados. Terceiro, por que eu preciso de um Salvador? Porque a nossa vida é frágil. Querido, não há autossuficiência em nós mesmos. Não há autossuficiência em mim e em você. O texto que nós lemos no início, de 1 Pedro 1, 24 e 25, diz que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Imagine aí uma planta, nós sendo comparado a uma planta, a uma relva, e essa relva produz uma flor. Toda a glória, tudo aquilo que o homem constrói nessa vida é comparado como sendo a flor de uma relva. Só que se essa relva murcha, a flor cai e logo tudo passa. Assim, a Bíblia compara a nossa vida aqui na terra. Essa semana eu estava lendo uma reportagem e essa reportagem dizia a respeito do presidente do Santander, que faleceu como vítima do Covid-19. E olha só a declaração que a filha deste homem deu. Somos uma família milionária, mas o meu pai morreu sozinho e sufocado, buscando algo que é grátis, o ar. O dinheiro ficou em casa. Essa foi a declaração da filha do presidente do Santander, que morreu de Covid-19. Veja como a fragilidade da vida humana é grande e que se nós não nos apegarmos a algo mais forte do que nós vamos passar dessa para outra vida sem estarmos cientes e certos de que a nossa eternidade será uma eternidade de paz e descanso ao lado de Jesus. Salmo 39, 11 diz assim, tu repreendes e disciplina o homem por causa do seu pecado. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, o homem é comparado como um sopro. Sendo assim, você precisa de um Salvador para ser o fundamento sólido da sua vida aqui na terra. Quarto, por que preciso de um Salvador? Porque o coração do homem é enganoso. Maldito o homem que confia nos homens, que faz da sua humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. É o que diz Jeremias, capítulo 17, versículo 7.
Em Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Nós não podemos de maneira alguma estruturar a nossa vida simplesmente com base naquilo que o nosso coração diz que deve ser. Porque o nosso coração é uma terra enganosa. O coração nos leva a tomar decisões erradas, leva a nos iludir, a nos enganarmos. Logo, nós precisamos de um Salvador para remover o véu do engano que impede de ver a realidade espiritual da nossa existência. O nosso coração nos conduz simplesmente a uma vida terrena, mas nós precisamos que esse véu de engano seja removido, e é por isso que nós precisamos de um Salvador. Em quinto lugar, por que precisamos de um Salvador? Porque estamos aqui nessa terra para cumprir uma missão. Nosso propósito de vida está revelado em Deus, pois foi Ele que nos formou e nos conhece individualmente. Nossa vida aqui na terra só será plena, querido, se estivermos alinhados com o propósito de Deus para a nossa existência. Olha o que diz Isaías 55, 9. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Ou seja, aquilo que você projeta para você, para a sua família, para a sua vida profissional, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que isso. E se você não tiver relacionamento com Deus para receber de Deus esses pensamentos, você vai estar comprometendo a sua existência, talvez fazendo algo que não era para você fazer. Se você não viver os planos de Deus para a sua vida, acabará vivendo os planos de outras pessoas, comprometendo assim o seu destino. É algo que nós aprendemos também com a vida de Moisés ali no Egito. A Bíblia diz que Moisés foi criado, educado conforme a ciência egípcia. Faraó tinha uns projetos, sonhos para Moisés. E ele iniciou a sua vida sendo um príncipe, galgando espaços ali no Egito e com todo o potencial para se tornar um grande homem no Egito. Mas foi preciso um encontro com Deus para que Moisés conhecesse o seu verdadeiro destino. Foi quando ele entendeu que o propósito de Deus para ele não era ser governador, não era ser faraó, não era ser príncipe do Egito, mas sim libertador do povo de Israel. Então, se você não conhece os planos de Deus para você, você acaba vivendo os planos de outras pessoas, como Moisés estava vivendo os planos de Faraó, até que ele encontrou com Jesus, com Deus, e teve a sua vida completamente transformada a partir daquele encontro que ele teve com o Senhor na sarça ardente. Olha o que diz Jeremias 29, 13. Eu é que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Descanse no Senhor, meu irmão. Ele conhece os planos a seu respeito. Ele tem o que é melhor para você. Talvez hoje você está quebrando cabeça com algo que Deus não te chamou para fazer. Vivendo algo que não está nos planos de Deus para você. E até quando você continuará a perder seu tempo, seus recursos e a sua saúde, vivendo algo que Deus não te chamou para viver? Você precisa de um Salvador para te libertar da prisão de viver em função de outras pessoas, negligenciando os planos e propósitos de Deus para a sua vida. Eu quero caminhar para o fim, dizendo que talvez hoje, seu maior inimigo não é o diabo, também não é o coronavírus, mas o maior inimigo que você precisa vencer, talvez seja o seu orgulho. Sim, o orgulho que está fazendo com que essa crise espiritual, essa crise física, financeira e familiar que você vive, se arraste por mais tempo. Esse inimigo, o orgulho, que o impede de reconhecer que você precisa de ajuda,
que impede você de reconhecer que a sua alma necessita de refrigério, que o impede de reconhecer que você não é tão forte e independente como parece ser. Saiba que o favor de Deus está disponível para você, mas para isso Ele precisa te resgatar, Ele precisa te regenerar, Ele precisa te santificar. E esse processo exige pelo menos 4 pré-requisitos, e eu quero finalizar mencionando esses pré-requisitos. Eles são consciência, crer, humildade e ação. 4 pré-requisitos nesse processo de resgate, regeneração e salvação. Consciência é o primeiro. Por que eu preciso de consciência? Eu preciso da consciência da minha real condição espiritual e emocional. A ficha, querido, precisa cair em relação a quem é você e como você está, como aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo, quando estava sem dinheiro, sem ninguém, com fome e sem comida, a ficha caiu. A ficha caiu. Foi então quando ele teve consciência da sua real situação naquela situação que ele vivia. E diante daquela situação, ele pensou assim: eu vou fazer algo diferente. Eu vou fazer algo diferente. Você precisa ter consciência da sua condição espiritual. Você precisa ter consciência de como você está, para que você, a partir daí, tome uma decisão a respeito da sua vida. Você precisa entender que da forma como você está conduzindo a sua vida, você vai se comprometer e comprometer a sua família e tudo que você alcançou até aqui, ou talvez tudo que você tinha alcançado até aqui, porque você já perdeu tudo, insistindo em algo que não é aquilo que Deus projetou para você. Segundo pré-requisito, você precisa crer. Crer que Deus já preparou um novo e vivo caminho para você começar a andar por ele, que esse caminho é Jesus Cristo. Terceiro pré-requisito, humildade. Humildade para reconhecer que foram as suas decisões, preste atenção, foram as suas decisões que causaram as crises que hoje te abalam. Humildade para se perdoar por conta das decisões erradas. Humildade para perdoar e liberar perdão para restaurar o seu relacionamento com Deus, com a sua família e com as pessoas da sua convivência. E em quarto pré-requisito, você precisa ter uma ação. Você precisa agir, ter uma ação responsável em direção ao comando da sua vida. Saiba que Deus tem o controle, mas quem está no comando é você. Quem está no comando é você. Deus tem o controle dos ventos, das tempestades, das marés e das águas. Mas quem está no controle do barco da sua vida é você. O leme está nas tuas mãos. Você precisa ajustar o leme em direção ao vento que Deus está soprando na sua vida, para que você possa ir em direção àquilo que Deus preparou para você. Olha aqui, você pode até ter uma boa conduta, você pode até ter um bom caráter diante dos homens, você pode ter uma excelente reputação, e isso é muito importante e tem um valor muito grande, mas jamais isso cobrirá o preço pago pelo Filho de Deus para te salvar. Veja o que a Bíblia diz em Salmo 49, versículos 7 e 8. Homem algum pode redimir seu irmão, ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. Você pode usar todos os recursos que você tem. Você pode pegar o homem mais rico da terra e juntar todos os recursos que esse homem tem. Não será suficiente para
pagar a remissão do seu irmão, da sua esposa, do seu filho. Todos esses recursos não são suficientes para pagar o preço de uma vida. Olha o que diz Salmo 65:3. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. O preço da sua salvação foi pago por Jesus. E nada nem ninguém superará o que foi feito para te salvar. Por isso que você precisa de um Salvador. A nossa remissão exigiu um sacrifício perfeito, um sangue derramado. Foi Jesus quem derramou o sangue na cruz para nos purificar de todo o pecado e nos dar a oportunidade de salvação. Hoje, Deus o convida para uma nova caminhada de fé. Ele deseja ser o seu Salvador. Essa palavra também é para você que congrega em uma igreja evangélica, mas até hoje não teve uma experiência de salvação com Cristo Jesus. Você que tem usado o Evangelho para simplesmente obter bênçãos, pensando unicamente na sua vida terrena. Deus te convida para mudar de atitude e ter uma experiência genuína de conversão. E você pode ter essa experiência hoje aí na sua casa, no sofá da sua casa, na sua cama, onde você está, no quarto do hotel, onde é que você esteja, você pode ter a sua experiência de conversão genuína com Cristo hoje. Ele te convida, Mateus 11, 28-30 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E por último, Isaías 64:4 diz assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Se a esperança para a sua família está em Deus, pode ter certeza que Deus está trabalhando por você. Se a esperança de libertação, cura, transformação para o seu amigo, para a sua família está em Deus, pode ter certeza que Deus está trabalhando por você. Se a esperança de um país melhor está em Deus, pode ter certeza que Deus está trabalhando pelo Brasil. Se a esperança de vida eterna estiver em Deus, pode ter certeza que Deus tem cuidado de você e te conduzirá a essa vitória triunfal. E eu quero, nesta hora, dizer para você que ouviu essa palavra e decidiu entregar a sua vida para Jesus, que você possa nos contactar através dos nossos números de telefone, através das nossas redes sociais, que nós queremos te conhecer, nós queremos ter a oportunidade de orar por você, nós queremos ter a oportunidade de te ajudar na caminhada cristã. Por isso, não deixe de entrar em contato conosco, não deixe de registrar a sua decisão diante dos nossos telefones, diante das nossas redes sociais, para que nós possamos cuidar de você e te ajudar nessa vida cristã. E antes eu quero orar por você, depois eu quero orar por todos os demais, mas quero fazer uma oração especificamente para aqueles que estão entregando a vida para Jesus nesse momento. Feche os seus olhos aí onde você está e ore comigo. Senhor Jesus, o Senhor conhece a vida desse homem, dessa menina, desta mulher, desta senhora já idosa, que agora entrega a sua vida ao Senhor. Essa pessoa que entendeu que precisa de um Salvador, que a vida que ela tem levado não a conduzirá à salvação eterna. Eu te peço, entre no coração dessa pessoa, perdoe os seus pecados, escreva o nome dela no livro da vida e dê a ela a esperança de que com o Senhor no barco a nossa vida vai bem, em nome de Jesus. Quero também orar por você que está aí, que precisa de uma oração nesse dia, que também ouviu e sentiu Deus falar com você sobre algo que você precisa fazer para mudar as atitudes que tem tido. Também quero orar por você. Pai querido, olhe para a vida desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que entendeu que ela precisa de novidade de vida,
que ela entendeu que, embora está perto do Senhor, não está tendo comunhão contigo. Nós te pedimos, perdoa os pecados dessa pessoa, conduza a uma intimidade verdadeira com o Senhor, a uma experiência genuína de salvação, para que ela entenda quais são os seus pensamentos, quais são os seus planos e projetos para a sua vida aqui nessa terra. Em nome de Jesus, conduza a tua igreja, purifique a tua igreja, separe a tua igreja, para que ela possa experimentar o melhor do Senhor enquanto vivamos aqui. E nós também te pedimos, Pai, conduza-nos e proteja-nos diante de toda essa situação que o mundo vive. Que o teu manto de proteção se estenda sobre todos que estão ao alcance dessa palavra nesta hora, e que todos possam testemunhar o cuidado do Senhor, a proteção do Senhor, de que praga alguma chegará à nossa tenda e que mal algum nos atingirá, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Declaramos uma semana abençoada para você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado.